Morphin' time! They're gonna try it one more time. What time is it? Morphin' time! Fala galera Raiz, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e esse é o canal Geek Raiz que fala tudo sobre a cultura pop. Aquela notícia que vem e pega todo mundo de surpresa. Aquele personagem icônico foda que vai deixar muita saudade e muito mais. Dia 19 de novembro, recebemos a trágica notícia de que Jason David Frank, a.k.a. Tommy Oliver, que fez aí os principais personagens e um dos personagens mais icônicos da franquia The Mighty Morphin Power Rangers, que está completando seus 30 anos já. Mas é claro, né, nós conhecemos ele através da primeira dos originais, né? Você deva ter assistido, caso você tenha aí na casa dos seus 30 a 40 anos, deva ter assistido assim como eu, que corria logo que saía do colégio para assistir na hora do almoço. Power Rangers foi lançado exatamente dia 28 de agosto de 1993, aonde nós conhecemos aí Alpha junto com Zordon, que com eles, devido a Rita Repulsa ter escapado, eles precisam de jovens com atitudes para poder combater o mal na Alameda dos Anjos. E assim, eles chamam o Billy, Zack, Trini, Kimberly e principalmente Jason. Alguns episódios depois, Rita achou interessante chamar um Ranger diferente, ou um Ranger também de atitude, que pudesse ficar ao lado dela e combater os Power Rangers originais, e com ela trouxe para o lado dela Tommy Oliver. Mas com o desenvolver da história, ele começou ali sendo o Dragon Zord, né, o Ranger, o famoso Ranger verde, e com o decorrer da história ele ficou do lado dos Rangers. E como vocês já devem saber, né, conhecer a trajetória desse personagem, Jason David Frank participou de, no máximo, ali na casa dos seus 200 e poucos episódios. Tem até vídeo dele falando a respeito sobre isso aí nas suas jornadas de Comic Con. Ele não só foi um personagem icônico para a franquia, como também foi o que fez mais episódios e participou e teve um manto de diferentes Power Rangers, como por exemplo, vimos Jason David Frank pela primeira vez nas telonas como Tommy Oliver, encarnando o personagem, o Ranger Verde, como eu acabei de mencionar, com a sua adaga como Dragon Zord. E logo depois, quem não lembra quando ele passou o seu manto do White Ranger, que ele tinha aquele sabre que era o Saba, muito fodástico. Quem não lembra quando ele fez a sua primeira aparição? E logo depois nós temos aí na formação, nós temos a temporada do Zeo, que ele virou o Zeo Ranger 5. E depois, logo em seguida, nós tivemos ele como o Red Turbo. E alguns anos depois nós temos ele como Dino Thunder, como professor, um cara mais maduro, ali auxiliando ali as crianças ali. Gostaria de frisar também, eu acredito que se você está aí assistindo o vídeo no canal, caso você já seja inscrito, ou um amigo, ou se você apenas queria saber um pouco sobre a trajetória do Tommy e do Jason David Frank, ou sobre o que aconteceu, essa tragédia do falecimento dele, gostaria de dizer que teve um período em que eu vivi lá nos Estados Unidos de 10 anos. Em 2012, o meu irmão ele passou uma notícia pra mim, que eu acredito que era nessa época mais ou menos, que o Jason David Frank estava participando do MMA, no qual ele teve 5 lutas, sendo uma delas profissionais. E detalhe, todas essas lutas, se você procurar aí na internet, ele conseguiu vencer todas elas. Quando eu recebi a notícia do meu irmão, eu comecei a fazer algumas pesquisas, que fazia muito tempo, né, quando eu tinha assistido quando era novo, né, em 94, 95, 96, assistia lá na Globo. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu descobri tanta coisa legal, como por exemplo, até eu sugiro para vocês procurarem na internet, eu acredito que deva ter aí um documentário
ali no backstage do pessoal ali, dos originais deles, todos eles ali trabalhando e eles fazendo toda a coreografia e gravando pros Power Rangers. E aí eu descobri que todos eles têm um background ali de martial arts. Então todos eles têm ali, por exemplo, o Tommy, ele já praticava desde pequeno ali artes marciais. Ele, o Jason, a Kimberly já tinha feito ali, ela era ginasta. O Billy também já tinha um background ginasta também. A única que tinha pouca coisa ali era a Trini, né, que ela veio falecer, mas eles ensinaram algumas coisas para ela no decorrer do show. E nós temos também o Zack, que tem um pouco também, e ele fez um mix, uma pegada meio que de dança, se vocês devem lembrar. E detalhe, se você pegar para assistir hoje, você vai ver que boa parte, não deles transformados como Rangers, mas eles mesmo ali lutando contra os pugs. Eles lutando contra os pugs, eu nem lembro daqueles bichinhos que ficavam todos eles faziam as suas próprias coreografias. Então se você vê ali um mortal, uma estrelinha, tudo era eles mesmo, viu? Nesse mesmo ano de 2012 eu fiquei tão fanático de querer conhecer ainda mais aquele personagem, aquele ator que marcou a minha infância, que eu comecei a seguir ele nas redes sociais. E aí eu consegui ver que ele fazia bastante propaganda de eventos que ele participava. Sabe esses eventos que tá rolando hoje em dia, que tá crescendo bastante? Vou citar alguns, por exemplo, o CCXP virou o segundo maior do mundo, e entre outros que rola aí na região de São Paulo. Pois bem, eu conheci ele lá no Rhode Island Comic Con, que era na cidade onde eu cheguei a viver. E, é claro, eu não podia deixar, né, de conhecer. Conheci tanto ele, como tirei foto, conheci ali o Walter Jones, que era o Zack, conheci o Billy, que é o David Yost. Achei muito formidável, fiz até um vídeo com ele, foi a primeira vez que eu participei desse evento. E também fui de cosplay como Ryu. Filming? Yes. Detalhe que a partir desse ano eu comecei a seguir ele mais afinco, e ele foi um dos primeiros que começou a puxar, vamos dizer assim, um bonde de participar desses eventos. Se você for pesquisar aí, você vai ver que ele chamou o Walter Jones, chamou o David Yost. Nessa época, o Austin St. John, que é o Jason, o Ranger Vermelho, ele era paramédico e estava na guerra. E a Amy Jo Johnson, ela estava afastada, ela não estava participando desses eventos. E agora, hoje, que você consegue ver eles mais ali participando desses eventos. E você vê muito eles comentando e agradecendo, principalmente com esse incidente, nas redes sociais, agradecendo por eles terem chamado e pelo amor que o Jason David Frank tinha com o público dele. I'm so blessed to have such giving, aggressive fans that are like, we're Power Rangers till we die type of fans. E no decorrer desses anos, eu não só participava de lives, quando ele fazia lives divulgando o seu trabalho, de alguma realização, alguma coisa que acontecia em suas redes sociais, eu descobri algumas coisas muito interessantes. Nesse dia do evento, eu descobri também, se você procurar na internet, ele tem uma marca de roupa, não sei se vai continuar ou não, que se chama Jesus Didn't Tap, que seria essa aqui, que eu comprei uma camisa pra mim e uma pro meu irmão, e por incrível que pareça, o material dela é muito bom, porque tá resistente até hoje. Você consegue ver todos os Rangers aqui que ele fez aqui. E detalhe, essa marca, eu até mencionei numa live aqui que a gente fez aí, tributo pra ele, eu acredito que ele fez na época em que ele tava participando do MMA, e a ideia aqui, o trocadilho do Jesus Didn't Tap, seria a ideia de quando você luta ali, eles têm a questão de se você desistir, você bate no ringue, né, ali no tatame, aí você entrega a luta. E a questão de Jesus, ele não bateu, quer dizer que ele não desistiu. Cara, achei muito foda isso aí. E tem outras coisas também, se você for pesquisar ao longo do tempo, você consegue ver aí que ele fez uma parceria com o Beth Sun, que é o dono aí, é o Aaron Schultz. Ele fez várias coisas, eles são amigos desde então, dessa época. Ele fez ali um crossover. Beth Sun tinha uma ideia de juntar personagens distintos, tipo Marvel com DC, e fazer eles batalharem entre si, tipo personagens em que nós fãs nós gostaríamos de ver, mas talvez seria impossível. Então ele trouxe aí primeiro o White Ranger contra o Scorpio do Mortal Kombat. Caso você queira assistir, vou deixar o link aqui na descrição, que tem aqui no canal, que eu fiz a legenda na época. Nós temos também, logo em seguida, nós temos aí o Ranger Verde contra o Ryu, que também tem a legenda no canal. E depois, ao longo do tempo, ele fez outros projetos. Ele fez também o filme Bloodshot, que eu não assisti, tô interessado em assistir.
E tem o da a Legend of the White Dragon, que tá para sair em 2023. Seria esse o último projeto que ele gravou antes de ele vir a falecer. Well, you can change the head out. So, this is the first #1 for My Hero Studios right here. I have the first one. Woo! Man, that was a workout, guys. Thank you for joining me for the unboxing. My Hero Studios #1. I believe they made 65. So I got #1. This is a heavy, well-made piece. I know we also talked to them about doing some Legend of the White Dragon statues. I talked to Aaron and I said, man, I don't know about the statues, but well-made. Definitely gonna get some Legend of the White Dragon statues made. My Hero, thank you so much. It's morphing time! Também sobre o Batman Sun, eu extremamente recomendo você, se você realmente gosta aí do personagem, do Tommy Oliver ou do ator Jason David Frank. Essa parceria que ele teve com o Batman Sun, ele também fez, se eu não me engano, durou aí umas 2 ou 3 temporadas, My Morphing Life, que é falando aí o dia a dia da vida do Jason David Frank, ele indo fazendo paraquedismo, que ele ganhou um prêmio no Guinness, que você consegue ver nesse My Morphing Life. Ele foi para Taiwan com a mulher dele, a Tammy, que ela também é instrutora de artes marciais. E tem um detalhe, ele morava em Houston, Texas, e nessa cidade ele tem o seu próprio dojo há anos, que se chama Rising Sun Karate. Também vou deixar o link aqui na descrição caso você queira ver. Vou deixar passando aí um trecho ali da propaganda aí do dojo dele. Então você vê que o cara, ele é uma lenda, o cara fez muita coisa bacana. Em 2012 eu tive a oportunidade de conhecer o Jason David Frank, como vocês viram aí nas imagens e no vídeo. E logo no outro ano, já estava aqui no Brasil, ele veio, não sei se vocês lembram aí, talvez vocês devam lembrar, se eu não me engano, ele foi pro Rio de Janeiro em um evento aí, nerd, que ele apareceu no Danilo Gentili no Agora é Tarde, ele estava comentando aí sobre a sua história e também já aproveitou e comemorou o seu aniversário aquele ano lá no Danilo Gentili, tá lembrado? Tá filmando sim, a minha esposa, ela lutou na Tailândia recentemente e ganhou, e a gente também, isso tudo também vai fazer parte do show. A esposa dele devia ser a Ranger Rosa. Yeah, she should. Where are you? Hey. Cadê a esposa? Should wave, Tammy. Yeah, there you are. It's your party. Wow. And make a wish. Is your birthday? Yes, it is my birthday. Yeah. What do I want to wish for? All the balloons. Wish for happiness and peace. And the peace. and oh, Desejo paz e felicidade. wow. Oh no! Oh no! Oh no! Eles vieram estragar sua festa. Monsters ruining my birthday party. Come on. Okay, hold on. It's okay. It's Eles vieram okay. estragar sua festa. Eu tenho que dizer que eu fiquei extremamente chocado quando recebemos a notícia no dia 20. Eu acredito que eu não fui o único, como outras pessoas também. A princípio eu pensei até que era fake news, comecei a pesquisar aí na internet para saber algo mais a fundo. Não vi nada, demorou um pouco para sair. Aí que eu fui ver pela primeira vez a mensagem do seu amigo que treinou ali, participou ali na época do MMA. E eu ainda fiquei relutante de que se fosse verdade. Aí começou a postar ali o Walter Jones, que é o Zack. Depois veio o Austin St. John nas suas redes sociais, né, comentando que eles não eram grandes amigos. Mas uma vez Ranger, sempre Ranger. E depois a Amy Jo Johnson, enfim. It's no secret there was... there's no secret that Jason Frank and I were not beer drinking buddies, for sure. He rests in peace, and my prayers and my thoughts go out to his family. Once a Ranger, always a Ranger, brother. Once a Ranger, always a Ranger.
Fiquei extremamente triste, é muito chato, o cara é um ator formidável e também como pessoa, o cara é incrível. Vou deixar um vídeo aqui, caso vocês tenham interesse, depois vocês podem procurar na sua rede social, no TikTok, que ele dizem, não sei ao certo, que esse vídeo foi um pouco antes dele vir a falecer, que eu achei muito interessante, que é como se fosse um motivacional, ele falando pra você não desistir, é muito legal. Caso não apareça, talvez é porque tenha direitos autorais, mas eu vou deixar passando aqui um pouquinho pra vocês. Guys, I'm gonna tell you right now, be who you wanna be. Follow your dreams, not other people's dreams. The most important thing is that you have to remember, you're only worth as much as you say you're worth. Tell yourself, I am the best. Tell yourself, I can. And never use these words, I can't. Because if you use the words, I can't, you will never succeed. People have the wrong impression about success. Success is not measured on the amount of money you have. Success is not measured on how much money you have in their pocket. Success is measured on, are you happy in life? Are you happy at your job? Are you happy in your relationship? Are you happy with who you are? Because if you're not, you need to change it. No one else. Remember, the words you speak control your thoughts. Your thoughts control your body controls your actions, and your actions become your characteristics. It's very important to believe in who you are and follow your dreams. Who cares what anyone else says? Everyone says I couldn't do it. I couldn't be a ranger. I couldn't film a movie. I couldn't succeed. I was voted #1 in high school to fail. And guess what? I didn't listen to those people. And you shouldn't either. A gente não sabe ao certo qual o real motivo o que aconteceu com Jason David Frank. Nós ouvimos alguns boatos que talvez ele tenha tirado a sua vida devido ao que estava acontecendo ali com ele. Por exemplo, tinha acabado de finalizar o seu relacionamento com a Tammy, que era um casamento de 13 a 19 anos já, e teve alguns outros problemas. A gente não sabe, não tem certeza, não quero afirmar, mas se você acompanha os amigos dele, que é bem próximo, principalmente a Kimberly ou a Amy Jo Johnson em suas redes sociais, ela fez um vídeo ali chorando e cantando, dizendo que ele gostava muito de ouvir ela cantar, e ela menciona, dando a entender que talvez seja isso que a gente mais teme. Ela fala o seguinte, que se você estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, esse não é o caminho de finalizar, vamos dizer assim, finalizar com a vida. Então procure ajuda. Então deixou ali meio subentendido que deva ter acontecido nosso querido Ranger. E é isso, meus queridos, eu convido vocês, se você for novo no canal, a se inscrever, ativar o sininho, que logo teremos vídeos novos aqui no canal. Se você queira ver algumas artes conceituais que alguns fãs e amigos fizeram devido ao que aconteceu, eu postei, eu vou deixar algumas passando aqui, mas se você quiser ver mais, eu criei um destaque no nosso Instagram, depois você pode dar uma olhada, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus o tenha. Gostamos muito aí do Ranger favorito, um dos Rangers mais fodas que houve aí no Mighty Morphin Power Rangers, queira você conhecer ele ou não. E é isso, um abraço, meus amigos. Fui. Actor out of everything is meeting you guys.